Romanos 1,19 diz assim, olha. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A pergunta que eu fiz é, o que eu e você conhece de Deus? A Bíblia diz o que de Deus se pode conhecer é o quê? Manifesto. Deus manifesta a grandiosidade dele a nós. Algumas pessoas falam assim, nem todos conhecem a Deus. Eu estava conversando com um rapaz e ele é da crença dos judeus. E ele fala assim, Tiago, nem todos conhecem a Deus, porque tem pessoas que nasceram em lugares que lá não tem estudo, lá não tem Bíblia, então essas pessoas não conhecem a Deus. Ele deu um exemplo de um índio. Mas a Bíblia, o que é que a Bíblia diz? O que se pode, o que a Bíblia diz assim, que porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto. É o que a Bíblia diz. E hoje eu converso com algumas pessoas, alguns teólogos, e muitas pessoas elas estão querendo interpretar a Bíblia. A Bíblia, ela se auto-interpreta. Ela não precisa de Tiago, não precisa do pastor, não precisa de ninguém para interpretar a Bíblia. Ela se auto-interpreta. E a Bíblia diz assim, ó, o que de Deus se pode conhecer é o quê? É manifesto. Mas, Tiago, mas como assim? Você não é burro o suficiente para achar que um índio que nunca teve contato com nenhum tipo de civilização, não conhece nada de Deus, que passou até numa reportagem que tem alguns índios que quando uma criança nasce defeituosa, com algum problema, sabe o que é que eles fazem? Eles matam. Essa pessoa não tem conhecimento de Deus. Mas aí a Bíblia diz assim para nós, lá em Salmo 119. Salmo 19, olha o que é que diz lá. Ó. Salmo 19. Salmo 19, verso 1 e 2. Olha o que é que diz. Salmos 19, verso 1 e 2. Diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o que é que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá em Romanos diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto. E lá em Romanos continua falando que todos são indesculpáveis perante Deus. Então, todos conhecem a Deus, ou não? Eu prefiro crer no que a Bíblia está dizendo. Eu não quero pegar o que a Bíblia está dizendo e interpretar ela da maneira que eu quero, ou que para mim faz mais sentido. Porque hoje, se a gente vê que tem pessoas, né, de outros países, da Índia ou da África, qualquer lugar do mundo que nunca teve contato com a Bíblia, dizer que essa pessoa não conhece a Deus. Mas Deus, ele se faz conhecer a todos, porque Deus, ele é sempre mais e nunca menos. Deus, olha, Deus, ele é sempre mais. Não podemos limitar o poder de Deus. Tem pessoas que limitam o poder de Deus porque a sua mente não consegue aceitar que pessoas conheçam a Deus fazendo o que está fazendo. Porque na mente das pessoas, não. Essa pessoa faz porque ela não conhece Deus. Porque se ela conhecesse a Deus, ela era diferente. Aí o rapaz deu exemplo para mim assim, mas e Lázaro, Tiago? Você acha que Lázaro conhecia a Deus? Eu falei, conhecia, irmão. Não, Tiago, conhecia, irmão. Porque a Bíblia diz que todos, se Deus ama a todos, ele quer se fazer conhecer a todos, então todos conhecem ele. Todos são indesculpáveis perante Deus, porque tendo conhecimento de Deus, porque quando eu acordo e eu olho esse sol, eu olho as estrelas, eu olho o mar, eu olho tudo que há, é impossível qualquer ser humano ter a audácia em dizer eu não conheço Deus. Eu costumo falar que essa pessoa é incompetente. Você é incompetente, meu amigo. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificou como deveria. Porque Deus ele é tremendo, irmão. Deus é sempre mais, Deus sempre faz mais. Eu só quis trazer esses textos para que nós possamos ter uma consciência que Deus, ele se faz conhecer a todos. Amém por isso? Então, o que se pode conhecer de Deus é manifesto. A pergunta é, o quanto que você conhece de Deus? Eu costumo dizer que Deus é um ouro escondido. É um ouro escondido, tá lá. Tá lá. Ninguém nunca vai pegar esse ouro. Aqui na terra, ninguém. Ninguém. Por quê? Porque não conseguimos, eu vou explicar ao decorrer do
da pregação aqui. Mas tem pessoas que cavam mais e outras pessoas que cavam menos. Tem pessoas que estão mais perto do ouro e pessoas que estão menos perto do ouro. Tem pessoas que têm um conhecimento mais amplo desse ouro ou de Deus e menos. Mas todos conhecem a Deus. Amém por isso? Então, quando pessoas vêm falar para mim, vêm usar essas justificativas, esses argumentos, eu falo pessoas, amigo, amiga, Romanos capítulo 1 diz que todos são indesculpáveis perante Deus. Amém? Eu quero fazer agora outra pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar sobre o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Não tem tamanho? Glória a Deus por isso. Deus é imenso, Deus é extraordinário, Ele é tudo. E eu sempre, quando eu faço uma pergunta, ou quando alguém me faz uma pergunta, eu sempre quero, as pessoas me chamam um pouco de chato, porque se a pessoa fala assim, Tiago, por exemplo, o senhor falou que Deus é infinito, correto? Aí eu vou perguntar para você, mas você está falando isso baseado em quê? Amém. E eu costumo dizer que, se eu falo algo, eu tenho que mostrar alguns textos bíblicos. Porque se eu falo assim, Deus é amor, mas eu falo isso baseado em quê? Baseado em algo. E tudo que eu venho a falar sempre tem uma base bíblica, porque se eu não mostro um texto bíblico falando aquilo, comprovando aquilo que eu estou falando, é só eu falando. E nem sempre eu vou estar certo. Nem sempre qualquer pessoa vai estar certa. Mas se você abrir a Bíblia, lá em Isaías, agora é Isaías, olha aí, fui um pouco a mais. Isaías capítulo 40, agora é Isaías. Capítulo 40, verso 15. Isaías 40, 15. Diz assim, olha que coisa maravilhosa que diz aqui, ó. Olha a grandiosidade de Deus. Deus, ele se apropria da nossa forma de falar para que nós possamos entender a magnitude dele. E ele se faz isso, porque Deus é amor, Deus é maravilhoso. Olha o que ele fala lá no verso 15, diz assim, ó, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Olha que coisa maravilhosa. Então, qual é o tamanho de Deus? A própria Bíblia diz que as nações, África, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, são como pingo que cai no balde. Como? Olha, isso aqui eu acho maravilhoso, que ele fala assim, ó, como pó fino na balança. O que é pó fino na balança? Ele se apropria da nossa forma. Fala assim, olha, eu sou isso aqui. E olha o que é que diz lá no verso 17. Olha, isso aqui é maravilhoso. O verso 17, capítulo 40 de Isaías. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Beleza, até aí, ó. São como coisa que não é nada. Nada. Mas ele continua falando assim, ó. Ele as considera menos do que nada. Agora eu pergunto para vocês, o que é menos do que nada? Peraí, não. Vamos voltar aqui. Eles a consideram nada, e depois ele fala que é menos do que nada. Deus, ele chega, ele fala assim, eu vou me apropriar do seu português, ou do seu italiano, francês, e ele, é para que nós possamos entender, Deus é maravilhoso. Deus é finito, Deus é infinito. Só que ele se faz pequeno, para que nós possamos entender. Isso não é maravilhoso? Mas olha o texto, para finalizar esse texto, ele fala assim, olha que coisa maravilhosa, olha, isso aqui é perfeito, ó. Menos do que nada, como um vácuo. Como um vácuo. Então isso é só para mostrar a grandiosidade de Deus. Deus é tremendo, Deus é extraordinário. Nada pode, como o irmão falou, ele é grandioso, não se pode medir Deus. É extraordinário. Porque nós não conseguimos, nossa mente é muito pequenina para possamos entender o tamanho de Deus. Tem outro texto também lá que está em 1 Reis. A gente não vai abrir, eu vou citar ele de cabeça para dar continuidade. Reis, capítulo 8, verso... Só para confirmar, verso 27 fala... Salomão, quando fez o templo lá, ele falou... Deus não habita aqui. Deus não habita aqui. Porque nem os céus dos céus pode conter Deus. É só para a gente ter noção da grandiosidade de Deus.
Nem os céus dos céus pode conter Deus. É imenso, é extraordinário. Eu quero fazer outra pergunta aqui para vocês. A primeira pergunta foi: vocês conhecem Deus? E qual o tamanho de Deus? Eu percebo, estudando as Escrituras, que eu sei muito pouco. E eu quero tentar aqui, com palavras, eu sou muito pecador e muito falho para fazer isso, mas com palavras tentar transmitir para vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri lendo a Bíblia e descobrir sobre a grandiosidade de Deus, para que vocês possam se deleitar em Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós entendemos como Ele é perfeito, maravilhoso, grandioso, nós se tornamos pessoas melhores. Nós aprendemos mais de Deus. É maravilhoso aprender de Deus. Aprender de Deus é perfeito, é magnífico. A pergunta agora que eu faço para você que está em casa, para vocês aqui: qual o poder de Deus? Qual o poder de Deus? É muito grande. Amém, glória a Deus. Perfeito. O Ferrari... Glória a Deus, irmão. Ele é maior do que todas as coisas. Só que eu costumo dizer que nós temos que ter uma fé racional. Deus, Ele pede que sejamos racionais. Qual é o culto que agrada a Deus? O vosso culto racional. Deus pede que sejamos um ser que raciocine. Porque quando nós não raciocinalizamos, não saiu. Mas acho que tem uma frase: raciocinando. Não vou mais tentar, não. Mas Deus pede que sejamos racionais. Porque quando nós não somos racionais, temos só uma fé cega. E Deus não quer que eu e você tenhamos uma fé cega. Crer por crer. Temos que crer. Por isso que Deus fala assim: vem, arrazoemos, testifique, examinais. Vem. Deus quer que tenhamos argumentos. Porque tem muitas pessoas que vai nos testar. Satanás, ele vem nos tentar. Nós temos que ter argumento. Eu costumo dizer que sempre temos que ter argumentos bíblicos. O que é que a Bíblia diz sobre o poder de Deus? Porque a gente pode falar que Deus é poderoso, que isso e aquilo, mas o que a Bíblia diz? E eu tenho alguns textos maravilhosos que falam do poder de Deus, como Ele é poderoso, como Ele é magnífico. Lá em Isaías 43, olha aqui, pertinho, Isaías 43, 13. Isaías 43, verso 13, diz assim, olha que coisa maravilhosa. Ó. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E ele continua falando: e nenhum há que possa livrar. Alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Então, aqui a Bíblia está me dizendo que Ele pode todas as coisas. Porque agindo Deus, quem vai impedir Deus? Quem? A Bíblia está me dizendo que Ele é todo poderoso. A Bíblia está dizendo que Ele pode. Quem vai impedir Deus? Ninguém. Olha o que é que diz em Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Olha que texto magnífico esse texto. 1:8. Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Qual o poder de Deus? Eu não sei explicar com palavras. Só sei que Ele pode tudo. E Ele é todo-poderoso. É o que a Bíblia diz, amém? Glória a Deus por isso.
A Bíblia fala que existe quantos deuses? Quantos? Um Deus. Lá em... Cadê? Em 1 Coríntios, Deuteronômio 6,4 fala que Deus só existe um. Só existe um. Mas como explicar a Trindade? Trindade significa 3 deuses? É isso? É ou não é? Eu vi um dizendo sim, outro dizendo não. Fala, meu filho. Pode falar. É um Deus só. Porém, uniu 3 pessoas em um Deus. Entendi. É um só Deus. Não é 3 deuses, não. Porque tem pessoas que falam que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é assim? 3 deuses? Sabe, eu estudei bastante sobre a Trindade, ou, como eu prefiro falar, a triunidade de Deus. Porque quando você fala Trindade, as pessoas elas deturpam muito o que você fala e principalmente o que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro maravilhoso, sagrado, santo, perfeito, mas as pessoas usam a Bíblia como uma arma que você atormenta, aprisiona, mata, ganha dinheiro, faz o que você quiser. Mas examinando a Escritura, eu aprendo que, como o Henry falou, existe apenas um Deus. Lá em 1 Coríntios diz, em Deuteronômio diz, existe apenas um Deus. Isaías fala, existe um Deus. Mas manifesto em 3 pessoas diferentes. Existe um Deus, manifesto em 3 pessoas diferentes. Mas como que se explica isso, Tiago? Eu não sei, meu irmão. Eu não sei, não. Eu não sei. Eu só aceito o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. Porque lá em João 1 fala, e no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era... Como que se explica isso? E lá em Hebreus fala que Jesus ele foi gerado. Que ele é filho de Deus. E o Espírito Santo estava com Deus, criou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É um mistério. Eu quero contar uma historinha para você rapidamente. Olha só. Tem muitas pessoas que estudam muito. Teólogos, faz teologia, mestrado, doutorado. Mas vocês sabiam que a maioria dos teólogos, a maioria não, mas muitos dos teólogos que faz teologia, depois de um tempo, se transforma em ateu? Muitos. Eu já conheci uns. E já fiquei sabendo de outros. Pessoas que fazem teologia e depois se transformam em ateu. Porque as pessoas, elas querem entender o infinito. Tem como entender o infinito? Eu vou contar aqui uma história para vocês. Um certo homem, ele queria conhecer mais de Deus, aprender de Deus. E ele começou a estudar. Só que chegou um momento que ele estava estudando tanto que ele começou a se perder. Quando você começa a fazer algo demais, a sua mente já não começa a funcionar direito. E aí você começa a se perder em você mesmo. E o risco e a probabilidade de você ficar louco é muito grande. É muito perigoso. E você começa a enlouquecer. E assim é pessoas que tendem a entender algo que não é para se entender. E um certo homem, ele estudou, só que aí ele começou a ficar meio diferente, e aí ele tirou um dia para descansar. Ele falou, vou descansar, senão eu vou enlouquecer. E aí ele pegou um casaco, uma jaqueta bem quentinha, e começou a andar na praia. E de longe, ele avistou uma criancinha. E essa criança, ela estava correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ele ficou se perguntando, o que é que aquela criança está fazendo? Ela é tonta ou o quê? Criança é meio boba, né? Gosta de ficar correndo para um lado e para o outro. E ele chegou perto da criança e falou assim, meu jovem, o que você está fazendo? E ele falou assim, ele estava com uma colher de sorvete, colherzinha pequena. Ele falou, eu vou pegar toda a água do mar e vou colocar aqui nesse buraco. A pergunta é, isso é possível? É quando eu e você queremos entender algo que não é possível. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ficou claro? Olha o que dizem Salmos aqui, para ficar claro. Salmos 139. Salmo
139, verso 17 e 18. Olha o que é que diz aqui, que maravilhoso. Salmo 139, verso 17 e 18. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, é os pensamentos de Deus. Olha o verso 18 que diz, olha, se os contasse, excede os grãos de areias. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Agora imagina alguém querendo entender os pensamentos de Deus. Contaria, sem jamais chegaria ao fim. Então o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Tem pessoas que estão querendo provar o que não se provam. Às vezes a gente só tem que aceitar o que a Bíblia diz. Às vezes é difícil. Às vezes confunde. Mas Deus falou, é o mistério de Deus. E muitas das vezes nos falta temor. E aí nós queremos explicar o inexplicável. Mas eu quero mostrar alguns textos para você. Tem um livro de Ellen White, aqui, chama História da Redenção. Vou mostrar aqui para vocês. Olha esse livro aqui, ó. História da Redenção. Vocês já leram? Muito interessante, viu? Algumas pessoas, não tem muito tempo que eu me converti, não. Algumas pessoas falam assim, você crê em Ellen White? Aí eu falo assim, eu creio em Deus. Amém? Aí ela fala, não, mas Ellen White, profeta de Deus, glória a Deus. Amém? Não, você não crê em Ellen White, não? Eu creio na Bíblia. Na Bíblia eu creio. Irmão, a Bíblia diz que somente as Escrituras, tudo que passa das Escrituras é para ser o quê? Anátema. Agora, quando alguém escreve algo que está coerente com a Bíblia, top. Eu estou lendo esse livro, irmão, livro top. Recomendo que vocês leiam. E aqui Ellen White fala algumas coisas muito top, muito interessante. Eu fico assim, caramba, essa mulher tem que ser usada por Deus. Porque para ela saber dessas coisas não é possível, não. É muita inteligência, irmão. É Deus. Eu realmente creio que o que ela falou, o que eu já li dela, por exemplo, eu já li o Grande Conflito, eu não li todo, estou tentando terminar, estou lendo os eventos finais, e eu fico assim, espantado. Como que ela sabe dessas coisas, rapaz? Quem é ela? Quem ela pensa que é, cara? Mas dizem que ela foi usada por Deus. E através de alguns livros dela, eu consigo ver Deus usando ela realmente. Eu acho maravilhoso isso. Eu fico maravilhado. Entende? E eu quero mostrar para você o que ela fala sobre Deus e Jesus. Tem aqui ela fala sobre a queda de Lúcifer. Ela vem falando assim, olha. Ele era um com o Pai. Ele era um com o Pai. E continua falando, antes que os anjos fossem criados. Ele era um. Pronto. Mas como um, Tiago? Olha o que ela diz aqui. Mostrar-lhes claramente que Cristo era o Filho de Deus. Eles eram um, mas é filho. Como assim? Peraí. E ela continua falando, existindo com ele antes que os anjos fossem criados, que sempre estiveram à direita de Deus. Irmão, eu só estou dando uma pincelada aqui para vocês sobre a Trindade, que não se explica a Trindade não, irmão. A Trindade se aceita. Se aceita que Jesus é Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. E ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes vaziou a si mesmo e se fez carne. A Bíblia diz que ele é Deus, mas que ele se fez carne e habitou entre nós. Entende? Não se explica, se aceita. Eu estou falando isso para que a gente entenda. Conhecemos Deus? Qual o tamanho de Deus? Qual o poder de Deus? E quantos deuses há? Apenas um Deus. E a Bíblia não usa essa palavra. Onipotente, onisciente e onipresente. A Bíblia não usa essa palavra. Mas nós entendemos, nós interpretamos através da própria Bíblia que ele tem poder imenso, que ele está em todos os lugares e que ele pode todas as coisas. A palavra onisciente, significa tudo. Ciência significa conhecimento, saber. Então ele sabe tudo. Ele tem todo o poder. Ele está em todos os lugares. E um texto da Bíblia prova isso. Se alguém fala, mas Tiago, que tem alguns ateus, né? Que eu já conversei com alguns. Tiago, mas vem aqui.
Vem aqui que eu vou te mostrar. Abra sua Bíblia. Salmos. Olha, Salmos 139. Vem aqui, vamos se deleitar um pouco. Que aqui a Bíblia prova a você que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Olha o que é que ela diz. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra, olha o que ele fala, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces. Peraí. A palavra nem chegou, e ele já sabe. Olha a onisciência de Deus. Ele é onisciente, irmão. Maravilha, glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Você ainda nem falou, você ainda nem pensou, e Deus já sabe. Isso é top, né não? Mas ele continua falando assim, olha. Só tu, Senhor, já conhece toda. Verso 5. Tu me cerca por detrás de diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me assentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço minha cama nas mais profundo abismo, lá está também. Se eu vou para lá, onde que ele está? Se eu venho para cá, ele está. Deus é onipresente. Olha a onipresença de Deus. E continua falando assim no verso 11. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes são a mesma coisa. Aí você vê o poder de Deus. Como assim? Eu estava falando para o Henrique ali na estante que o frio não existe. O frio não existe. Como a escuridão também não existe. Se você pesquisar, vamos fazer uma pesquisa rápida, básica. Fala assim, ó. O frio existe, mas, Tiago, você é burro, é? Você é tonto, é? Você não está vendo que você está de jaqueta. Você não está vendo o frio que está acontecendo. E você vai dizer para mim que não tem frio, você deve estar com algum problema. Sabe por quê? Porque você é do norte. Lá tem um sol danado, um calor danado, você vem para cá, não existe frio, volta para lá, então, claro, vai ter frio mesmo. Mas, se você fizer uma pesquisa rápida, olha o que a própria internet fala, isso é comprovado cientificamente. Fala assim, ó, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência do calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. Então, o frio ele não existe. Na verdade, é só a ausência do calor. Quando não tem o calor, não existe nada. Mas existe alguma coisa. O que é que existe? Antes de todas as coisas. Por isso que não tem escuridão, irmão. Existe luz. Porque ele existe antes de todas as coisas. Amém? Ele está. Ele é. Ele é. Ele está. Ele é maravilhoso. Amém? Isso é... Irmão, você está vendo como isso é maravilhoso? Maravilhoso você estudar, você aprender de Deus. Você fica tipo, que é isso? Esse é o Deus que eu sirvo? Um Deus grandioso, tremendo. Chega até calor, irmão. Fica até calor agora. Eu quero agora fazer outra pergunta para vocês, irmão. Agora é a parte boa. Falta quantos minutos aí? Deixa eu ver. Agora é a parte boa. Depois mostrei para mim. Conhecemos agora, olha essa parte. Eu fiz algumas perguntas. A primeira pergunta foi: conhecemos a Deus? Qual o tamanho de Deus? Qual o poder de Deus? Tem quantos deuses? Agora a pergunta-chave de todo cristão que deveria conhecer. Mas infelizmente nem todos conhecem. Conhecemos o amor de Deus? O amor de Deus. Não conhecemos o amor de Deus? Não conhecemos. Não conhecemos, não. Eu quero que você abra a Bíblia, por gentileza, lá em João 14. João 14. Verso
21. João 14, verso 21. 14, verso 21. O que é que diz lá? Olha que coisa maravilhosa, irmão. Será se realmente conhecemos o amor de Deus? João 14, verso 21. Diz assim. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, para conhecer o amor de Deus, precisamos fazer o quê? Guardar os mandamentos, correto? E aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha que coisa linda, maravilha. Deus Todo-Poderoso. No verso 23, ele diz assim, olha. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viveremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, será que conhecemos o amor de Deus? Porque a Bíblia diz, se amamos a Deus, guardamos a sua palavra. Aquele que não ama a Deus, não guarda a palavra de Deus. Eu acho lindo que João escreve lá no livro de 1 João. Vai lá em 1 João. Olha, isso aqui, irmão, é lindo. 1 João 2, capítulo 2, verso 3 e 4. Olha o que é que diz aqui. 1 João, capítulo 2, verso 3 até o 5. Diz assim, ó. Que coisa maravilhosa aqui, ó. Ora, sabemos que temos conhecido por isso. Olha, temos conhecido por isso. Por isso o quê? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso. Olha aí que forte isso. E nele não está a verdade. Isso aqui é muito forte. E sabe, a Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis. Tem outro texto que eu queria compartilhar aqui com vocês, que está lá em João 2, também do verso 5. Mas antes, eu queria perguntar para vocês que estão aí sentados e para vocês que estão em casa, quais são os mandamentos de Deus? Porque as pessoas, elas têm uma consciência que aquele que ama a Deus guarda os mandamentos. Mas quais os mandamentos de Deus? Eu prego em outras igrejas evangélicas. Eu já cheguei em algumas igrejas evangélicas e falei, você ama a Deus? E irmão, eu amo, glória a Deus. E começa a pular, dançar um pouco, ele gosta de dançar, né? E eu pergunto, beleza, glória a Deus. Então fala para mim, se você ama, você conhece os mandamentos. Então cita para mim os mandamentos de Deus. Qual é o primeiro? Eu pergunto para vocês, qual é o primeiro? Segundo mandamento é? Tá aí, não tá aí? Não fareis? Isso, não farei mais duas esculturas. Terceiro mandamento é? Não fará. Não, terceiro mandamento, não falar o nome do Senhor em vão. Quarto mandamento, sábado. O quinto mandamento? Honrar teu pai e tua mãe. Sexto mandamento. Sétimo mandamento. Oitavo mandamento. Não adulterarás. Nono mandamento. Décimo mandamento. Não cobiçarás. Então os 10 mandamentos são esses. Uma pessoa que diz que ama a Deus, olha como isso é forte, e não conhece os seus mandamentos, como que vai guardar? E mesmo que guarde e peque, como que vai se arrepender se nem conhece? Porque para você se arrepender, precisa conhecer. Porque se eu falo o nome do Senhor em vão, é pecado. Deus, perdoe. E Deus, na sua misericórdia, o que ele faz? Ele perdoa. Mas se nem conhecemos, como que... Você entende a incoerência? Vejo muitas pessoas falando, eu amo Deus. Tiago, eu amo Deus, Tiago. Eu amo. Eu falo, mentiroso. Que é isso, Tiago? Mentiroso. Pelos seus frutos conhecereis, irmão. Aquele que diz que ama e não guarda a palavra de Deus é mentiroso, e nesse não há verdade.
Porque o primeiro mandamento é, como a gente falou aqui, só existe um Deus, adorar só um Deus, só existe um Deus, amar só a Deus. Segundo mandamento, não adorar imagem e escultura, não falar o nome do Senhor em vão, guardar o dia de sábado, honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dizer faça o testemunho com o teu próximo, não cobiçar nada do teu próximo, os 10 mandamentos. Se isso não estiver fixo na sua mente, se isso não for algo que permeie sua mente diariamente, como que você se atreve a dizer que ama a Deus? Você entende como isso é forte? É uma audácia dessas pessoas. Há só uma prova que realmente conhecemos a Deus. É se isso mudou a nossa maneira de ser. Porque se você fala assim, eu amo Deus, e você continua a fazer as mesmas coisas, que amor que é esse? Sabe por quê? Porque quando Deus vem, irmão, quando Deus vem, Ele transforma, Ele arranca o velho, Ele arranca. Por isso que eis que se fizeram novas. Ele faz nova, ele restaura, Ele restabelece. Deus é maravilhoso, mas para isso precisamos conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que hoje eu vejo muitas falácias. Falam muito, mas pelos frutos, irmão. Sabe, as pessoas falam assim, Tiago, às vezes você é um pouco, você é muito duro, às vezes você, pera aí, mas tem que ser mais maleável. Sabe por quê, irmão? Se hoje, o que eu falei para você, o que eu falei para vocês, talvez tenha incomodado, não fui eu não. Olha o que a Bíblia diz, olha que coisa maravilhosa. 1 João capítulo 3, verso 20. 1 João capítulo 3, verso 20 diz assim, olha. Pois, se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém? Se o teu coração está te acusando, Deus, Ele é maior. O que é que nós aprendemos aqui? Que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, se o seu coração te acusa, é porque Deus está falando assim, filho, arrependa-te. João Batista falava que arrependei-vos. Jesus falou, arrependa-te. Para de fazer essas coisas. E continua no verso 21, diz assim, ó. Amados, se o coração nos acusa, temos confiança diante de Deus. Amados, se o coração não está te acusando, é porque temos confiança perante Deus, amém? E um soldado está aqui para falar o que Deus pede, e não para agradar as pessoas. Glória a Deus por isso. Eu quero finalizar, que já está acabando aqui, com algo muito especial. Tem mais um texto aqui para ler, não sei se vai dar tempo, mas eu vou ler, que vai dar tempo sim, Deus é maravilhoso. 1 João, capítulo 3, do 1 ao 6, olha que maravilhoso, se deleite comigo, vamos se deleitar juntos? Vamos se deleitar no Senhor? 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao 6, diz assim, olha. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não conheceu, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que coisa maravilhosa. Ainda não conhecemos. Olha, não conhecemos. Mas quando Ele vir, irmão, seremos semelhantes a Ele. E veremos como Ele é, amém? Glória a Deus. Olha o que é que diz no verso 13. Assim mesmo se purifica tudo o que nele tem e está esperando. Está essa esperança, assim como Ele é puro. Assim como Ele é puro. Olha o que é que diz. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Que lei que é essa? É os 10 mandamentos, irmão. Amém? E eu quero finalizar, eu ia ler mais, mas eu quero finalizar com um texto especial, que esse texto, irmão, é uma oração. Vamos finalizar com essa oração, que é a oração de Paulo. Efésios capítulo 3. Olha que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 3. Olha. Efésios, capítulo 3, do verso 14 até o verso 19, e a gente finaliza. Amém?
Olha que coisa maravilhosa. Vamos se deleitar, por favor, se deleita aqui. Esqueça tudo, apague tudo que está na sua mente. E agora, escute essa oração. Que coisa perfeita. É a oração que eu faço a você, que Paulo fez à igreja. Amém? Vamos orar a Deus. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa. E agora? Agora é o checkmate. Qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, irmão, para que sejais tomado de quê? De toda a plenitude de Deus. Irmão, nós não conhecemos a Deus. Não conhecemos e não vamos conhecer aqui nessa terra. Mas vamos ser semelhantes e vamos ver como Ele é verdadeiramente. E aí vamos estar cheio de Deus. Mas aqui Paulo, ele fez uma oração ao povo que ele ficasse cheio da plenitude de Deus. E hoje a oração que nós vamos fazer hoje para encerrar é que a plenitude de Deus venha sobre nós. A gente fique cheio dela. E aí o poder de Deus vai vir sobre nós. E não tem coisa mais maravilhosa do que Deus vir sobre nós, irmão. Vamos fazer uma oração? Fechamos nossos olhos. Pai nosso que estás no céu, glorificado, exaltado e santificado seja o teu nome. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida. E eu clamo e imploro a ti, Senhor. Assim como Paulo orou e clamou, que a tua plenitude venha sobre nós. Para que nós possamos conhecer qual o comprimento, a profundidade e a largura do Senhor, Pai. Para que a gente entenda a tua vontade e a gente pratique. Nos ajude. É isso que eu imploro e clamo a Ti, no nome de Jesus. Amém.